Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estão bem? Por aqui tudo espetacular. Pois é, meus amigos, hoje eu decidi juntar uma lista de 20 erros financeiros, muitos deles comuns para grande parte das pessoas. Por acaso agora estou aqui a pensar, não sei quantos destes eu já terei cometido no passado, mas certamente aqui há alguns, mas a lista é muito maior do que 20. Aliás, inicialmente confesso que eu estava a tentar organizar em 10, mas às tantas já estavam a ficar alguns que são muito importantes de salientar e de sobretudo alertar, e eu não quis deixar de fora. Portanto, aqui vão 20 erros que são muitas vezes comuns e que podem sair muito caros. Então, para não perdermos mais tempo, vamos começar aqui a percorrer a nossa lista. Então, primeiro de tudo, gastar mais do que se ganha. Este é um erro clássico. Meu filho mais velho é que tem muita mania de dizer erro clássico, isto é um erro clássico. Portanto, um erro clássico, gastar mais do que ganha. E acho que nem preciso discorrer aqui muito tempo para explicar o porquê que é um erro. O importante é que haja a capacidade para rapidamente ajustar, acima de tudo perceber o que é que está a levar a pessoa a gastar mais do que ganha, ou seja, qual é que é aqui o gatilho, se é um descontrolo, se é compulsão aqui pelas compras, se há alguma alteração das receitas, se há alguma alteração das despesas, mas este é um erro a evitar, que pode sair caríssimo, pode custar aqui a sobrevivência financeira de uma pessoa. Portanto, um erro a evitar. O segundo erro é atrasar pagamentos. E atrasar pagamentos pode acontecer por variedíssimas razões, às vezes por um excesso de otimismo, outras vezes porque realmente não há aqui hipótese, ou não há aqui uma grande margem para conseguir fazer o pagamento a tempo. Aqui neste ponto e neste erro, e aqui este ponto para mim era importante salientar, é quando isso acontece, pedir imediatamente ajuda e verem se não estiverem com capacidade para tomar decisões, porque normalmente quando estamos em situações de maior vulnerabilidade, maior fragilidade inclusivamente financeira, a nossa capacidade às vezes para a resolução dos problemas não é muito clara, e portanto pedir ajuda a algum especialista para nos ajudar aqui a ver soluções para irmos buscar mais rendimento, para reduzirmos as nossas despesas, para conseguirmos honrar os compromissos, para ver se é possível renegociar alguma destas dívidas. Portanto, atrasar pagamentos muitas vezes com excesso de otimismo, porque às vezes tem a ver com excesso de otimismo, que eu não pago, mas isto para o mês melhora, e depois facilmente se cai aqui numa bola de neve. Depois, o terceiro erro comum é não poupar. Meus amigos, andamos aqui já há um ano. Pois é, meus amigos, estamos aqui quase a fazer um ano. Um ano aqui de episódios do Money Bar, e não poupar, claramente, não guardar dinheiro, é um erro a evitar e que pode sair caro, e que vai linkar aqui, ligar com o quarto erro, porque uma coisa é poupar, ou seja, eu vou guardar dinheiro. Poupar, a diferença entre as receitas e as despesas, um dinheiro que eu tenho guardado, tenho de parte. E o quarto erro é não ter um fundo de emergência, meus amigos. E eu devo ser das pessoas que mais tenho martelado nesta tecla nos últimos anos. Aliás, e quem ouve o podcast desde o início já sabe que isto é quase um mantra aqui, não é? Tanto levaram na cabeça para quando ainda não estávamos em situação de pandemia, que são imensas as mensagens que eu recebo de pessoas que exatamente que têm acompanhado não só o nosso trabalho no Money Lab, como têm acompanhado também o podcast desde o início, e que tiveram essa preocupação de fazer o fundo de emergência e encontram-se numa situação até menos frágil nesta altura, e conseguem pelo menos ter algum descanso, alguma folga financeira, porque têm esse dinheiro colocado de parte. E para quem não sabe, obviamente há um episódio dedicado, é logo dos primeiros, dedicado ao fundo de emergência, mas só aqui para resumir, quando falamos de um fundo de emergência, falamos de ter o equivalente de 6 meses a 12 meses do valor das nossas despesas mensais. Portanto, se eu tenho 1.000 euros de despesas, eu tenho que ter 6.000 a 12.000 euros
de parte. As boas práticas recomendam que se tenha no mínimo 6 meses. Eu, muito devido até a esta situação da pandemia, recomendo que se procure reforçar e ter até mais do que 6 meses, porque, a bem da verdade, quando da gravação deste episódio já levamos 3 meses e meio, pelo menos em total, algumas pessoas em total confinamento, outras em layoff, outras em casa, algumas já voltaram, mas aqui com muitas famílias com alterações de rendimentos e faz uma grande diferença ter este balão de oxigênio, este botão de pânico que, acontecendo alguma emergência, como assim o nome indica, nós podemos recorrer a esse dinheiro. E atenção, fundo de emergência, muitas vezes as pessoas pensam que é só para estas situações de Covid, estamos na situação da pandemia, ou uma situação de doença, mas às vezes até pode ser um arranjo do carro, não é? Quantas situações em a lei de Murphy, não é? Quando se avaria o carro, avaria-se o carro, micro-ondas, tudo, e aliás vários estudos demonstram inclusivamente que as famílias portuguesas não têm grande capacidade para fazer face a imprevistos. Só uma pequena franja que consegue ter capacidade para fazer face a alguns imprevistos. Portanto, meus amigos, não ter um fundo de emergência claramente é um erro financeiro a evitar. Depois, quinto ponto é não investir. Meus amigos, e eu, outra, não é? Outro mantra quase aqui do nosso podcast, que é: não basta nós guardarmos dinheiro, não é? Nós temos que criar riqueza. Como é que eu digo sempre? Pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Meus amigos, eu digo isto há muitos anos, não é de agora, não é? Há muitos anos, pormos o dinheiro a trabalhar para nós, ou seja, fazer o dinheiro gerar dinheiro. Beneficiar aqui do efeito de capitalização, juro de composto. Quem não sabe o que eu estou a falar é recorrer ao episódio da 8ª Maravilha do Mundo, onde falo aqui do efeito de capitalização, efeito do juro de composto. Também um dos episódios mais recentemente voltei a tocar aqui neste assunto por outra via. Portanto, não investir claramente é um erro, meus amigos. Ponham o vosso dinheiro a trabalhar para vocês, ok? Um erro que é muito comum. É muito comum encontrar-se realmente, é o dinheiro depois está parado e não queremos o dinheiro parado. Porquê? Por causa da inflação. E vou voltar a deixar aqui um link para o vídeo, para o meu canal do YouTube, onde eu falo da inflação, da importância da inflação, esse agente corrosivo que vai comendo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Portanto, nós queremos ter o nosso dinheiro aplicado, obviamente de acordo com os nossos objetivos, de acordo com o nosso perfil de risco. Também tem um episódio dedicado única e exclusivamente ao perfil de risco, à tolerância que cada um de nós tem ao risco, mas acima de tudo é procurarmos ter rentabilidades acima do valor da inflação. Caso contrário, nós não estamos a ter ganhos reais positivos. Ok? Depois, sexto erro clássico e que devemos evitar em termos financeiros e que nos pode sair muito caro, sobretudo para quem está em relacionamentos, que é não falar de finanças em casal. Também tenho um episódio dedicado sobre isso. Aliás, recentemente até numa entrevista ao podcast da Catarina e Beato, falámos muito disso, da questão das finanças em casal. É uma das principais causas de separação e de divórcio, os problemas relacionados com o dinheiro, e muitas vezes tem a ver com um desajustamento que existe na forma como encaramos o dinheiro, das nossas crenças em relação às nossas finanças. Portanto, nós temos casais com visões diferentes, com sentimentos diferentes em relação ao dinheiro, o que leva aqui a muitos choques, e muitas vezes tudo na vida está espetacular e duas pessoas que têm visões diferentes, de repente pode haver aqui uma esfera da nossa vida, neste caso dos relacionamentos, em que de repente vai ficar afetada. Portanto, um erro a evitar, que é não falar de dinheiro em casal, ok? Depois, sétimo erro a evitar. E isto, meus amigos, é outro erro clássico, não é? Que é viver a vida de acordo com o bolso do vizinho. Ou seja, muitas vezes nós tendemos a andar a comprar as coisas mais para impressionar os outros, para sermos aceitos, não é? Nós, enquanto seres humanos, temos essa necessidade de aceitação, não é? Isto já vem de há muitos anos, do princípio da sobrevivência, não é? Nós sobrevivemos sempre melhor em grupo, não é? O efeito de grupo. Portanto, procuramos sempre aqui viver em grupos, ter aqui uma aceitação. E uma das formas, muitas vezes, através de status, é
aproximarmos, é termos mais ou menos o padrão de quem está à nossa volta. Por isso é que muitas vezes eu friso aquela frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão mais à nossa volta. E isto serve não só para percebermos que são pessoas que têm bom astral, que nos puxam para cima, são pessoas que puxam para baixo, e muitas vezes é olhar se de repente a postura, a forma de estar, até financeiramente, as pessoas que estão à nossa volta não estão também a condicionar o nosso próprio comportamento. Portanto, a nossa carteira e o nosso bolso está num determinado padrão e o do vizinho está noutro, mas nós achamos que com esforço, que se calhar também aquele carro, também consigo comprar aquele carro, consigo comprar aquela casa. E há uma frase que ilustra isto muito bem, que eu gosto muito, eu penso que já mencionei inclusivamente no podcast, que é: muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Vou repetir. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Portanto, meus amigos, não cometam este erro. Depois, outro erro clássico, que é tomar decisões financeiras sem avaliar todos os custos. Ou seja, go with the flow, não é? Portanto, aquilo apetece, a pessoa não faz bem uma avaliação, é muito otimista relativamente a alguns custos. Ainda recentemente estava a conversar com uma pessoa e explicava este efeito que existe erradamente, que é: nós sonhamos primeiro e depois vamos ver se o sonho cabe no bolso, e não o contrário, não é? E vou dar 2 exemplos que acontecem muito, não é? Um tem a ver com o carro e outro tem a ver com a casa. Então, o que é que nós fazemos em relação ao carro? Vamos ao stand, começamos a ver. E, meus amigos, eu gosto de carros, ok? Portanto, eu percebo perfeitamente, há carros lindíssimos, do mesmo modo em que eu gosto de casas. Portanto, eu sou muito humana nisto, não é? Mas tenho que baixar o meu emocional e levantar muitas vezes o meu racional, ok? Para conseguir fazer bons negócios, como tenho vindo a fazer, nomeadamente no imobiliário. Nos carros, meus amigos, não são bons negócios. Carro não é um investimento, ok? Podíamos estar aqui a discutir, e tal, porque eu preciso do carro para trabalhar, não é isso que está em questão. Estamos a fazer avaliação do ponto de vista financeiro. É um passivo, retira-me dinheiro e depois tem custos associados e além disso é um bem depreciativo que vai depreciando, não é? Enquanto um imóvel pode ter o efeito exatamente inverso, não é? Ir valorizando um carro. E não venham com os clássicos, que primeiro que vire clássico, não é? Antes disso vira chasso. Essa é a verdade, meus amigos. E um chasso só retira ainda mais dinheiro. É como ter uma torneira aberta. Mas pronto, o erro é tomar então estas decisões sem avaliar os custos. Como eu estava a dizer, vamos ao stand e lembramos daquele carro e depois vimos para casa fazer as contas. Eu acho que consigo, eu acho que se reduzimos aqui, eu consigo finalmente comprar o carro dos meus sonhos. E não fazemos ao contrário, que é eu definir um valor, definir um budget e depois com esse budget ir ver o que é que cabe e o que é que eu posso comprar com este budget, ok? Portanto, este é um erro, que é não fazer a avaliação de todos os custos. Depois, outro erro comum, nono erro comum, é não conhecer o próprio perfil de investidor. Ou seja, não saber o quão dispostos nós estamos a arriscar, que tipo de risco nós estamos dispostos para ir buscar, ou para ter uma expectativa relativamente a uma rentabilidade. Como eu já falei, temos também aqui um episódio dedicado a isto, e isto elenca com outro erro, que é não conhecer os riscos associados aos produtos antes de investir. Meus amigos, isto é story of my life. Eu passo a vida a ver isto acontecer. Aconteceu mesmo na minha vida. Eu já contei esta história. Eu tinha 22 anos, achei que ia ser a próxima loba do Wall Street. Portanto, meus amigos, aqui Bárbara achou que ia ser lobita. Vocês sabem que eu gosto muito desta expressão. Achei que ia ser uma lobita do Wall Street com 22 anos. # só que não é? E portanto eu perdi o meu dinheiro todo. Eu até vos vou confessar, há pessoas que sabem e outras que não é? Quem já assistiu às minhas formações, eu já partilhei isso, que é a negociar contratos, mini contratos futuros do S&P 500, não pôr uma ordem de stop loss, e rebentou com a minha carteira. Meus amigos, chorei muito, decidi afastar-me dos mercados financeiros durante um tempinho, divorciei-me deles. E depois, isso foi um erro determinante para eu chegar onde estou hoje e para eu ser hoje financeiramente livre. Porquê? Porque foi quando eu decidi aprender.
o que é que tinha falhado e porquê. E hoje olhando, eu sei porque é que foi, lá está, porque entusiasmada por uma pessoa que eu tinha conhecido há pouco tempo e que negociava contratos futuros, eu não tive a noção, levei aquilo um bocado de gambling, não é? Tipo jogo, não é? Como muita gente comete este erro. Outro erro, que é a questão de olhar para os mercados como se fosse um jogo, não é? Isto não é um jogo de apostas, aquilo há um racional. Eu não tinha noção do risco associado, cometi um erro que me custou, na altura, o meu dinheiro, a minha vida financeira toda naquele determinado momento. E, portanto, não conhecer os riscos associados ao produto é muito comum. Eu vejo muitas pessoas a investir em instrumentos que não percebem o risco associado. Muitas vezes vão porque toda a gente está a investir e há imensos exemplos. Isto acontece, onde é que eu vejo isto acontecer? E para vos dar exemplos concretos, vocês gostam sempre muito de exemplos, não é? E atenção, faites attention, que vale que eu sei que tenho audiência inteligente e clever, não é? Que é para vocês perceberem e fazer aqui o disclaimer, por acaso quem esteja a chegar agora de início, que é, eu não estou a dizer para não investirem, aliás, disclaimer, e vai estar aqui no final também, nada do que eu digo aqui é uma recomendação, isto é literacia financeira, isto é educação financeira que eu estou aqui a fazer. O que eu estou aqui a dizer é que verifico, por experiência que eu tenho de mais de 15 anos, a atuar nos mercados financeiros, a atuar como educadora financeira, a atuar na área da literacia financeira em Portugal e no estrangeiro. Eu também tenho experiência internacional e eu continuo ligado aos mercados internacionais, portanto, meus amigos, não é só em Portugal, é transversal. E um dos erros que acontece é muitas vezes, vejo pessoas, ora peer-to-peer lending, ora em criptomoedas, ora... Não há problema nenhum com estes instrumentos, zero problemas com estes instrumentos. O que eu noto é que as pessoas não percebem o risco que estão associados e muitas vezes são mais otimistas ou acham que há menos risco associado a isto do que realmente há. Ok? Portanto, fechando aqui. Isto remete-nos para outro erro, que é o medo ou otimismo excessivo. Portanto, é muito importante que haja aqui não só o conhecimento, como o controle das emoções e não embarcar aqui em alguns investimentos sem um mínimo de conhecimento. Ok? Estar a implicar o vosso dinheiro, que na grande maioria dos casos é dinheiro que vem de fruto do vosso trabalho, do vosso sacrifício, não queimem dinheiro, ok? Façam-me esse favor, que é não queimem o vosso dinheiro. A sério, não vos vai custar, não é a mim que me vai custar, o vosso dinheiro é a vocês que vai custar, ok? E por isso eu gosto... muito aquela frase do Warren Buffett que é nunca perca dinheiro, regra número 1, nunca perca dinheiro, regra número 2, veja a regra número 1, não é? Pronto. Depois, outro erro clássico, e aqui já tem a ver mais com a parte de consumir, que é comprar por impulso, não é? E há muitas pessoas que compram por impulso e esta hora se calhar algumas não, isto comigo não se passa. Meus amigos, passa-se com todos. O próprio retalho trabalha connosco com o impulso, não é? Vai usar estratégias, seja com as promoções e isto vai levar a outro erro, já vou ilustrar, seja com as promoções, seja com acaba agora, ou vocês nunca vos aconteceu que sempre que há uma promoção qualquer, acontecia-me, eu lembro-me há uns anos no ginásio, que sempre que a gente entrava era o último dia, não é? Era o último dia e a promoção era naquele dia ou então já foi. Claro que eles estão a jogar aqui com o princípio da escassez, com o imediatismo, com a urgência, não é? Para nos levar aqui a comprar por impulso, porque se a gente vai começar a pensar muito e a fazer contas, se calhar não compramos, não é? Portanto, esse é um erro financeiro muito comum. Outro erro que é comprar sem comparar preços, não é? E a verdade é que muitas vezes ter aqui alguma preguiça de fazer aqui algum comparativo, e eu não estou a dizer que tenhamos de andar a comparar tudo, a lata de atum, para algumas pessoas, meus amigos, tem mesmo de ser. Não é? Tem mesmo de ser, mas não havendo essa necessidade, não estou a dizer que tenho que fazer isso em tudo, mas hoje em dia há ferramentas, engraçado porque eu ainda esta semana precisei de comprar alguns dispositivos tecnológicos, e além de eu comprar muitas vezes online, e sobretudo em vários sites até estrangeiros, a verdade é que ainda há alguns sites, como o quanto custa, nós conseguimos ver aquele dispositivo e depois confirmando, obviamente no respectivo site, quanto tem logo ali um comparativo do preço daquilo em várias lojas, e portanto
facilmente, e hoje em dia nós temos N ferramentas que nos permitem ajudar e mesmo na nossa preguiça do nosso sofá nós conseguimos fazer isso facilmente. Depois, outro erro comum que é comprar sem precisar, não é? Meus amigos, eu ensino isto na escola, ainda há meninos pequeninos, não é? Dos meus miúdos do 4º ano, ensinar isto, que é a diferença entre as necessidades e os desejos. E todos nós, quando queremos muito uma coisa, somos ótimos a convencer que precisamos, não é? Somos ótimos a convencer que precisamos mesmo daqueles sapatos. Somos ótimos a convencer que precisamos mesmo daquela lente espetacular para a máquina fotográfica, porque eu agora vou começar a fazer uns vídeos. Sério, nós somos ótimos na argumentação, não é? Mas se estamos aqui, por exemplo, temos aqui um objetivo de poupança e se para atingi-lo nós precisamos de reduzir algumas coisas que não precisamos, para de inventar desculpas, ok? É assim, ninguém é melhor do que nós sabemos das nossas finanças, portanto, estar-nos a enganar relativamente ao que precisamos de comprar sem precisar, não é? Estamos a enganar a nós próprios. Depois, um erro é não ter, um dos erros clássicos também é não ter um planeamento, não fazer aqui, não definir objetivos financeiros, e sejam objetivos financeiros de poupança, sejam objetivos financeiros de endividamento. Quando eu digo de fazer um plano, vamos imaginar que o meu objetivo é eliminar todas as minhas dívidas, é pagar a minha casa mais cedo, o meu objetivo é conseguir ter um complemento de reforma de 300 mil euros quando me reformar, o meu objetivo é a liberdade financeira. Seja qual for o objetivo, ponham no papel, estabeleçam objetivos claros em termos de data, em termos de montantes. Faça isto num caderno, num Excel, mandem um e-mail para vocês mesmos, mas escrevam, comprometam-se, e se for um objetivo, então em família envolvam toda a família. Isto liga-nos a outro ponto e outro erro, que é não poupar para a reforma. Meus amigos, não há forma de dizer isto, e eu vou ser muito direta, que é, nós temos um problema de pirâmide etária, ok? Em Portugal. É um problema de pirâmide etária. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos pessoas que vivem mais anos e temos cada vez menos crianças a nascer. Ou seja, nós vamos chegar a um ponto em que temos muito mais gente que não está no ativo do que a que está no ativo. Ora, nós temos um sistema de solidariedade social. Ou seja, as pessoas que estão no ativo, estão agora a trabalhar, pagam a reforma, é o dinheiro delas, a contribuição delas, que vai pagar a reforma de quem está agora reformado. Ora, se uma coisa era quando nós tínhamos 20, 30 pessoas do ativo que pagavam uma reforma, um ponto onde vai chegar em que nós temos uma pessoa do ativo a pagar 2 reformas. Ou seja, isto leva àquilo que muitas vezes fala da insustentabilidade da segurança social. E isto leva-nos a recomendar que nós façamos o nosso próprio complemento de reforma. Porque as pessoas que têm hoje 20, 30, 40 e até 50 anos, muito possivelmente, quando chegar à idade da reforma, não vão conseguir receber 100% do valor para o qual descontaram 100% dos últimos salários. Portanto, é imprescindível que comecem a pensar na reforma. E, meus amigos, este é outro erro. Eu podia estar aqui dentro deste. Outro erro, que é achar que está muito longe. Em menos nada, piscamos os olhos e estamos lá, ok? Depois, outro erro é estourar o cartão de crédito e andar só a fazer o pagamento mínimo. Ou seja, o cartão de crédito é dos créditos, dos financiamentos, mesmo nós num ambiente de taxas de juros baixas, que têm as taxas de juros mais elevadas, portanto, evitar estourar o cartão e andar depois a fazer o pagamento mínimo. Depois, outro erro clássico e que pode ser caro, e que em parte já acabei por falar indiretamente, que é investir com base na dica quente do amigo. Meus amigos, vocês não têm o mesmo perfil de risco do vosso amigo, vocês não têm o mesmo dinheiro, vocês, muitas vezes, o vosso amigo é mais curioso do que conhecedor, não é? E é por isso que há uma frase que no time mandaram e que eu gostei muito, que é busque conhecimento, não busque... Era o quê? Busque conhecimento, não busque aconselhamento, não é? Portanto, não caiam nesse erro de investir na dica quente do amigo. Depois, isto aqui é uma dica para os empresários.
E esta eu vejo bastante acontecer. Misturar finanças pessoais com as empresariais. Meus amigos, por amor da santinha, não façam isto. Não misturem as finanças pessoais com as empresariais. Isto então, nos empreendedores, nos microempresários, é o pão nosso de cada dia. Às tantas a pessoa já não sabe onde é que começa um, acaba o outro. Mas a Bárbara é dali que foi o meu dinheiro. Meus amigos, se querem que eu dedique um podcast só, e é uma área que me diz muito, trust me, eu sou mentora de muitos empreendedores também, e portanto eu deparo-me muito com isto, e a área de negócios é uma área na qual eu também tenho muito interesse. Se quiserem, ponham o hashtag negócios ou hashtag empresário, e eu faço um podcast único e exclusivamente dedicado, um episódio dedicado às finanças pessoais e às finanças empresariais e cuidados que devem ter os pequenos empresários e tudo isto. Mas pronto, misturar as finanças pessoais com as empresariais, erra evitar, sai caríssimo, meus amigos. Pode-vos custar a vossa empresa e até as vossas próprias finanças pessoais. Depois, último, meus amigos, isto foi extensíssimo, não é? Último, mas tinha de ser, não investir na vossa literacia ou educação financeira. Meus amigos, não façam o efeito avestruz, que é a Bárbara e não percebo números, cabeça na areia. Pá, não façam isso. Não se demitam da responsabilidade de assumir o controle do vosso dinheiro. Não confiem cegamente no amigo, não confiem cegamente no gestor, não confiem cegamente em ninguém. Eu não estou a dizer que vocês têm que virar todos um expert e estar o Excel. Bárbara, eu não tenho muita paciência. Tentar percebam também aqui, eu tenho um episódio que fala muito aqui da reprogramação financeira, percebam porque é que vocês têm essa aversão tão grande. Vocês não têm que virar os gurus, mas de onde é que vem esta aversão tão grande que vocês têm desta ferramenta que é o dinheiro, ok? O dinheiro é uma ferramenta que nos pode ajudar a ter mais liberdade para fazermos aquilo que nós gostamos, e é por isso que eu também gosto tanto de pessoas e gosto tanto de dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro também me ajuda a ter a liberdade para eu estar mais com as minhas pessoas e ajuda-me a eu poder fazer, acima de tudo, aquilo que amo sem o peso de estar preocupada com as contas. E pronto, meus amigos, era isto que tinha-vos para trazer. É mais um episódio épico, não é? E uma vez mais dizer que se quiserem, temos também já disponível o nosso grupo no Telegram, que está a crescer. Eu vou deixar também aqui o link para se juntarem no grupo do Telegram. Agradecer as mensagens sempre super carinhosas e incríveis que vocês têm enviado. Dizer, porque vai ouvir este podcast, que esta semana vamos estar a fazer uma análise à emissão de obrigações do Benfica, ok? Aqui já um outro patamar aqui para quem tiver esse interesse de perceber um bocadinho as obrigações, como é que se analisa um prospecto, olharmos um bocadinho aqui mais à frente, dizer que vêm várias novidades aí em breve, e acima de tudo agradecer-vos a companhia desse lado. Muito obrigada por me continuar inclusivamente a dar força para continuar a fazer este podcast. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook, o meu Instagram, Bárbara__Barroso. Vou deixar os links na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem lá uma avaliação também no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.